Olá, caros ouvintes! Desta é que vocês não estavam à espera, não é? Um episódio surpresa. Um episódio não. Um mini episódio de surpresa. Não é, Hugo? É aquele momento em que tu achas que vais ter sexo porque já estás nos amassos, tipo no carro ou na casa de banho da discoteca, já há dedos tipo dentro do sutiã e das cuecas, mas afinal não vai haver sexo. Não vai haver sexo. É só um... Mas houve alguma coisa. Houve alguma coisa. Houve Já vais alguma para casa com uma história para contar, E provavelmente. com imagens mentais para a punheta, não é verdade? Exatamente. Cá estamos, episódio extra. Antigamente Extra. era assim que os Ardinas anunciavam as edições extras do jornal, não é? Extra. Quando as crianças podiam trabalhar e as pessoas Pois. não se chateavam, não é? Portanto, E havia edições extra, é tipo o alerta CM, não é? Quando acontecia alguma coisa mesmo Era. importante. Não é é? engraçado. Durante depois do 25 de Abril, que havia imensos jornais em Portugal, havia 3, 4 edições por dia de jornais. Ok. Porque estavam sempre a acontecer coisas, não é? Yeah. Então, e não havia... Bons tempos para o jornalismo, não é? Bons tempos, ali bons que era tempos, fazer bons dinheiro. tempos. Agora também existe, mas que, quer dizer, tu vais ao site e está sempre a atualizar, não é? Notícia Está atualizada, mas é Yeah. diferente. É diferente. E cá estamos nós. Porquê é que estamos a fazer este extra? Por duas Olha. razões, não é? Uma é para promoção. Sim, uma para promoção do que temos aí ao vivo a decorrer. Sim. Outra razão também é para vos avisar que vamos fazer uma Pausa. pronto, a típica pausa de Natal e mete-se o Natal e o fim de ano, não é? E ninguém trabalha, mas que vamos manter os episódios de patronos, mas que, ou seja, os próximos episódios serão as gravações ou parte da gravação do espetáculo ao vivo e depois pronto. na semana- E depois fechamos para a loja na semana de Fechamos Natal a e loja, passagem de ano. Portanto, também para vos avisarmos isto, porque a partir já não haverá mais nenhum episódio dito normal até ao final do ano. Vai haver provavelmente partes do ao vivo, não será um espetáculo todo, possivelmente. Sim, não é? sim. Haverá uma parte do ao vivo e depois haverá um hiato em que vocês vão sofrer, não só porque não nos vão poder ouvir, mas porque vão ter que gramar com a vossa família. não é? Não podem... Pronto, terão que ir ouvir o primeiro episódio e começar do início, como um gajo faz com o How I Met Your Mother, quando está a jantar. E é isso. E pronto. E sim, e os patronos continuarão a ter episódios extra no Natal e no Ano Novo, que nós vamos gravar. E nas Sim. semanas em que vamos passar partes do espetáculo ao vivo, eles vão a ouvir... o extra vai ser perguntas dos patronos feitas no espetáculo, não é? Sim, a ideia é essa. Vamos ver como é que corre essa parte do espetáculo. Se por acaso virmos que fica aquém em termos de tempo, a gente dá mais qualquer coisinha. Temos que ver. Nós somos pessoas muito generosas. É, Por falar em dar mais qualquer coisinha, abriu-se o Guilherme, não satisfeito de me atirar para 2 salas de teatro, que é uma coisa que eu nunca fiz, não é? Já falámos disso. O homem, pronto, aqui o homem, não é? Coliseus, ou São Jorge, lá o que é, o gajo, puma em salas, então acha que as pessoas, não é? Estão habituadas a falar assim para 300 pessoas. Não satisfeito com isso, liga-me a dizer, olha, vou abrir mais uma, já escutámos no Porto, vou abrir mais uma sessão, portanto vamos dar 2 de seguida, e como alguém me disse no outro dia no Instagram, eu não sei se vocês têm idade para dar 2 de seguida. Ainda dá. Ainda dá que eu às vezes experimento. Eu experimento e disse, eu acho que o Guilherme anda a tomar daqueles comprimidos azuis. Sim. Ele está ali muita basófia, ali muita coisa. Não. É daquelas coisas que me preocupa porque eu nunca vou tomar disso, porque eu sou hipocondríaco. E sou incapaz, mas eu tomo se eu um dia chegar mais a velho, Vais tomo um tomar, Viagra. vais tomar. É pá, não, porque vou ficar com taquicardias. Então se eu nem fumo uma ganza com medo de arritmias, vou tomar um Viagra. Mas não achas que vai haver depois já um medicamento já melhor? É isso que eu estou à espera. É isso que eu estou à espera. Portanto, é possível que tu fiques sem foder, tipo, entre os 60, entre os 50, 55 e os 70, enquanto não houver um... Pois é. Portanto, os médicos vejam lá isso. A Covid já chega das doses. Vejam lá isso. Tu já tomaste algum... tu não tomaste que és apocondríaco, não é? O quê? Algum comprimido desses? Porque eu nunca Não. tomei. Já pensei em tomar de forma lúdica, porque já tenho um amigo, 2 pelo menos, que tomaram. Pá, e dizem que aquilo... Pelo menos a coisa deles o depoimento deles, coisa tão Sim. formal, é que
Pá, parece um puto de 16 anos. Sabes quando tinhas 16 anos e uma brisa passava e ficavas com tesão, tudo te dava tesão. Sim. E os gajos disseram que isso. Mas eles tomaram, não foi Viagra, foi Cialis. que é diferente, porque acho que o Viagra põe-te de pau feito e o Cialis exige algum tipo de estimulação. Não é? Tipo... Sim, acho o Viagra tipo, atua ao nível da circulação toda, por isso é que dá cabo do coração. O Cialis é ali mais localizado. Isso cá tem mais a ver com, ou é mais hormonal do que vasodilatador, não sei. Pá, mas eu uma vez conheci um gajo todo bombadão que me estava a falar disso, primeira vez que eu o conheci. Todo musculado? E ele com essa conversa, todo mesmo bombadão, a dizer, não, tu tomas um quartozinho de Viagra e tu ficas ali 1 hora fácil a fazer sexo. E eu olhar para ele, ok, como é que eu ia dizer isto sem parecer que estou a denegri-lo ou a gabar-me, não é? Eu ia dizer, mas 1 hora? Mas como assim? Eu vi se ele tinha feito mal as contas. E pá, não sei se era porque o gajo dava nos esteroides, muito provavelmente pelo tamanho que tinha, e que precisava daquilo porque já não tinha. E era um gajo novo, tinha 20, isto tinha eu 20 anos. E eu vi esta conversa, o gajo devia ter 23, 24. 23, 24 eu acho que... E então eu nunca senti essa necessidade, mesmo por questões... Eu às vezes já me chateia, percebes? Às vezes já tipo, já chega, vai para baixo, bicho. Estás a ver? Sim, claro, então, obviamente. Né? Portanto, é um bocado... Mas um dia tomarei, certamente, quando sentir que já não tenho a mesma pujança de outros anos, tomarei, obviamente. Uma vida sem sexo não é uma vida que vale a pena viver, não é? E estava a pensar como é que será viver sendo eunuco. Tipo, lembras-te? Lembras-te? Sim. Não, mas aí não tens... Aí cortaram-te a pizza, não é? Tipo... Pois, mas tu se não tiveres líbido, porque a partir do momento cortam... Devem cortar os tomates, não é? Sim. Cortam-te os tomates. Não tens líbido, nem pensas nisso. Até deve ser uma vida mais feliz. Atenção. É menos uma preocupação e menos né? Aquele drive às vezes estúpido dos homens, que é sempre a pensar em sexo. Aquele episódio do... Mas também deves fazer menos merdas na vida. Deves ficar em casa a ver televisão feito de mundo. Não, mas há aquele episódio do Seinfeld em que o George deixa de... Como é que é? Já não me lembro se ele deixa de ter sexo ou de pensar em sexo, sabe, uma cena qualquer, e fica tipo um gênio, começa a aprender português, sabe imenso de matemática. Ou seja, se tu não gastares essa energia atrás de sexo e a fazer sexo, se calhar podes... tipo, a nossa civilização estava séculos avançada já, não é? Pois, talvez. Tu olhas para os grandes, tipo, para os Zuckerbergs e para os Steve Jobs e não sei o quê, e eles não têm ar de quem pensa muito e faz muito sexo, não é? O Steve Jobs, por acaso, não tenho a certeza, porque eu acho que o Steve Jobs teve Gates, 2 ou 3 mulheres, não estou certo disso, mas pronto. Ou Bill Gates também. Não é a malta que tu vês aí, estão sempre a pinar e pinam que nem os heróis, não. É sempre... Mas por outro lado, a testosterona que te dá libido sexual também é o que te dá competitividade, é verdade, a vontade de ambição, não é? Muitas vezes. É verdade. Portanto, não sei. Olha, não sei, menino, se é o chinês... Olha, mas voltando aos espetáculos ao vivo... Pois não, acabámos de dizer que, não contente, abrimos outra sessão. Abrimos outra sessão no Porto. No Porto, sim, às 6h30, não é? 6h30, exatamente. 6h30. Na mesma sala, os bilhetes já estão a ver na Ticketline, já está a mexer, a bilheteira. Não sabemos se esta vai esgotar ou não, foi assim um bocadinho à confiança, com apenas uma semana de distância. Sim. É mesmo essa, eu acho que andas mesmo a tomar Viagra, que essa basófia está aí... Eu não estava muito confiante, foi o Nuno, o meu agente, que estava, vamos e fazemos, e eu estou confiante. Eu, não sei. Muita gente tem perguntado, é verdade, se é preciso fazer teste, além do certificado. Não é preciso fazer teste, apesar de não ser um lugar marcado, tem lugares sentados e não é preciso, nós falámos com o teatro. Portanto, o certificado basta. Caso não tenham certificado, porque são meio anti-vacinas, podem fazer o teste, ok? Depois dizem, é vacina, não sei o quê, mas é certificado ou teste. Sim. Não é preciso as duas coisas. Não é preciso. A única sítio que é preciso das duas coisas é discotecas e bares. Mesmo assim, não sei se basta o teste, mas o certificado não dá. Eu tinha lido uma notícia que, entretanto, não sei se foi refutado ou não, de que na discoteca não era preciso máscaras, a menos que estivesse a dançar. O que era estranho. Inicialmente que ia ser preciso máscaras nos bares e discotecas, mas depois a DGS veio dizer que não. Os bares e discotecas é sem máscara. E o Lux, que tem uns posts muito engraçados nas redes sociais, tinha um post que dizia: começas a dançar de máscara e ainda acabas a foder de meias. Sim, é.
E eu também vi alguém a dizer, tipo... Quer dizer, certificado, teste e máscara, quer dizer, é a mesma coisa que foder com 3 preservativos. Não vale a pena. Agora, péssima notícia para os feios, não é? Péssima notícia. Máscara obrigatória nas discotecas. Pois, porque ainda podia haver um lado kinky e teres uma máscara fixe com um desenho fixe e não sei o quê. E há muita gente... Eu pensava que tinha eu inventado o termo... o termo não, mas essa teoria, muito cedo, se calhar inventei, mas provavelmente não. Muita gente deve ter pensado nisso. Que é a cena do... Falámos aqui da máscara, de haver pessoas que parecem bonitas de máscara e tiram a máscara e são uma desilusão, porque o teu cérebro construiu a parte da cara delas que não sabia, que não conhecia, e o teu cérebro é uma pessoa, é positivo, não é? E é otimista. Sim. E então, e já o termo que fiz é o mask phishing, estás a ver? Tipo catfishing, ok. Vai ser catfishing, é o mask phishing. Okay. Eu tinha-lhe chamado, já não sei, era o efeito, não sei o quê. E portanto, agora é um termo amplamente utilizado e é verdade, há pouca gente que fica mais bonita quando tira a máscara. Porque, principalmente quem tem só... Imagina alguém muito estrábico, me perdoem os estrábicos, se calhar não estamos à espera de muito, não é? Mas depois tem uma boca muito sensual. Sim. E tipo, um queixo bem desenhado, não é? Tipo, os que são prejudicados com a máscara. Se calhar há pessoas que são prejudicadas com a máscara. Pois há, mas é menos. É menos. Com certeza que sim. Eu por mim fico mais bonito de máscara. Tenho os olhos mais bonitos do que o resto da cara. É assim. Ainda em relação aos espetáculos ao vivo, eu queria deixar uma nota. Nós já falámos disso, que é... isto é um podcast ao vivo. Claro que há uma outra coisa que podem ser diferentes. Sim. Mas não é uma performance ao vivo, não é um stand-up ao vivo, não é comédia ao vivo. E eu estou a dizer isto porquê? Porque ontem estava a falar com um amigo e ele foi ver o espetáculo do Ricardo Araújo Pereira com o Gregório do Vivier. Que é um espetáculo sobre língua, não é? E ele estava a dizer sobre a língua, uma conversa. E estávamos a falar disso. E ele estava a dizer que entretanto nós tínhamos comprado também bilhetes para o Louis C.K. E estávamos a falar, eu estava-lhe a falar do nosso espetáculo, estava a dizer, eu quando fui ver estes tipos, eu sabia que não ia ser um espetáculo de comédia, no sentido em que eu vou ver o C.K., ou seja, quando eu vou ver o C.K., eu sei que há um uso, o que ele diz, o craftsman, não é? Ou seja, um apuramento do ofício da comédia. É como ires ouvir, sei lá, o Miles Davis, que já está morto, mas tocar trompete, não é? Sim. Ou seja, o espetáculo um espetáculo de stand-up é feito e é ensaiado durante não sei quanto tempo para ser aquilo mesmo, não é? E o nosso espetáculo, até há muitos, assim, nós não inventámos isto, há vários podcasts ao vivo. Claro. O Stuff You Should Know fazem ao vivo já há algum tempo. Em Portugal acho que também já houve alguns. Sim, tens muitos. Tens o Banana Papaya, da Joana Gama e da Rita Camarneiro. Agora o Guilherme Fonseca e a Rita da Nova têm um podcast junto, que é o Terapia de Casal, também fizeram ao vivo, correu bem. E deves ter muitos outros, eu não me estou a lembrar. Era só... Isto eu a convencer-me a mim próprio, porque tenho um grau de exigência muito grande. Então tenho um bocado de receio de defraudar expectativas, não é? E alguém me dizia, mas tipo, as pessoas que vão ver esse espetáculo conhecem o podcast. Haverá poucas pessoas que nunca nos ouviram, acho eu, não é? Se calhar vão, não é? Mas, que vão, sim, podem ir arrastadas. Não, eu às vezes sinto isso porque, imagina, as pessoas, quem não ouve o podcast, mas vê o meu conteúdo noutras plataformas, não é? E que vê ali e até pode nem conhecer o podcast e vai ver e pensa que é stand-up. E pensa que tu és outro gajo que faz stand-up. Pois, exatamente. Aliás, já fui várias vezes chamado de comediante por causa de ti. E então pode haver às vezes extremamente ofensivo. É um bocadinho. Eu sentir-me ofensivo. Ofendido. Mas então às vezes eu tenho esse receio, mas acho que é residual. E também se saírem de lá e não perceberem tipo, vi mal, que a culpa é minha que vi mal, que não vi que isto era um podcast, diz lá, podcast ao vivo, sabes? Podes ser desiludido, pensar que isto ia ter mais piada, mas realmente a culpa é minha que vi mal. Pronto. Acho que é normal, já nos aconteceu a todos. Nós já fizemos alguns ao vivo, fizemos sempre em salas menores, não é? Em Monsanto, eu acho, eram em Monsanto, 300 pessoas. Exatamente, é verdade, também tens razão. Mas era ao ar livre e tal. Era um ambiente mais e estava toda a gente cheia de tesão de fazer alguma coisa, de sair da quarentena, não é? Sim, nem estavam lá por nós, estava um sítio para estar ao ar livre com os amigos. Exatamente. Mas há outra coisa, estava a pensar na dinâmica do ao vivo,
é que há muito mais uma pressão, que eu acho que nós nos livramos mais ou menos dela, mas uma pressão para teres uma reação do público. Sim, Aqui sim. não é? Aqui Sim, não, aqui não. aqui- E, mas o que eu queria dizer é que aquilo não vai ser um espetáculo de comédia. Espero que nós tenhamos graça, como nós acho que podemos ter aqui naturalmente, mas também vai ter momentos, se calhar, mais pesados ou mais. Nós também falamos de coisas menos engraçadas, muitas vezes, não é? Sim, sim. Vamos, e alguns dos podcasts até mais ouvidos são podcasts sobre temas mais densos, não é? Ou da morte, ou do cancro, ou assim. Claro que tem sempre o comic relief. Sim, sim. E eu sinto às vezes essa pressão, e gosto de fazer, não é? Pressão não faço por obrigação. Se sair, saiu, também não me obriga a fazer. Mas sim, a ideia é ter o podcast, tentar que seja fiel, mas lá está, que seja mais dinâmico por ser ao vivo e porque acho que as pessoas saíram de casa e estão ali, e na por cima vai estar frio. Ter algo diferente, não é que seja melhor ou não, mas que seja uma coisa diferente. Então estamos a pensar ter assim várias rubricas diferentes, usar muito material audiovisual e buscar assim coisas ao nosso baú, ao baú do podcast, ao baú pessoal de cada um, e ter assim umas rubricas engraçadas também, que para quem ouve podcast algumas irá reconhecer e relacionar, outras coisas assim mais diferentes e feitas Guilherme de propósito Duarte para isto. queria o Guilherme Duarte constantemente sonha em ver-me humilhado, não é? Tipo, queria que eu me embedasse. Yep. E agora propôs-me eu fazer 5 minutos de stand-up num teatro cheio, não é? Sim. E eu disse-lhe, eu faço isso, combinamos um dia, eu até vou a um bar, a um open mic. Sim. Mas vais entrar em preliminares então. Na próxima edição de preliminares, que é em sim, barzinhos, combinamos, eu vou. fazes 5 E vou tentar não fazer storytelling, vou tentar fazer mesmo stand-up. Para me espalhar ainda mais ao comprido, porque storytelling eu acho que me safava, não é? Sim, é mais fácil. É uma história fixe. Mas vou tentar. Mas, não só, eu gosto de preparar as coisas, portanto, acho que quando formos fazer stand-up vou-te pedir um mês de antecedência para preparar 5 minutos. Ia ter graça, tu ias-te rir imenso, não é? Sim. Para as pessoas ia ser quanto um pior mais... fosse, quanto mais vergonha alheia fosse, mais eu Claro. ia rir. Como é óbvio. Seria um bocado constrangedor para o público, porque eu também não sei até que ponto o público ia desfrutar de eu falhar. Não, é? está do teu lado ali o público. O teu público ali quer-te ver a ter sucesso. Claro. Estás a ver? Mesmo que uma piada vá ao lado e seja seca, vão-se rir e vão valorizar o esforço. Tem mais piada eu ir a um sítio onde ninguém me conheça. Aí sim. Aí é que é para os duros. Aí é que é para os duros. Mas olha, quando eu fizer isso, depois vou pedir ao Pires, como teu agente, que me escolha uma panóplia de drogas paliativas para a seguir a essa humilhação eu poder esquecer, não é? Está bem. Está combinado. Olha, muito rapidamente, antes de fecharmos... de resto, como vamos ter 2 sessões, se calhar fazemos uma sóbria e outras bêbadas. Também vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. O Spotify faz uma coisa, já fez o ano passado, os gajos são espertos nesta questão. É uma manobra de marketing. É uma manobra de marketing que faz uma espécie de um apanhado do ano de cada um dos ouvintes, que é quase uma espécie de um vídeo pessoal que tem vários aspectos. Diz quais é que são os podcasts que ouviste mais, diz os minutos, diz os géneros musicais, até começa por uma coisa engraçada que é qual é que é a soundtrack do teu ano, e começa com uma música de paixão, uma música de face-off, acho eu. Aquilo está bem feito, está muito bem feito. E foi muito curioso porque de repente eu comecei a ser tagado em imensas stories, imensas histórias do Instagram. Não estava a perceber porque. Depois foi uma série de ouvintes nossos que perceberam que na sua lista de podcasts nós éramos o número 1 e tiveram a gentileza de partilhar isso. Então foi muito gratificante nestes últimos dias perceber que não só há muita gente a ouvir o nosso podcast, mas há muita gente cujo o número 1 na lista de podcasts é o nosso. E isso foi fixe. Queria agradecer, queria utilizar este podcast para muito obrigado esta edição a todos. Para agradecer a todos. Queria apenas dizer, como alguém disse no Twitter, depois de partilhar uma dessas coisas, que foi, apercebi-me que o vosso podcast é o que eu ouço mais por larga vantagem, se calhar está na altura de me tornar patrono. É isso? Isto é um sinal? Perguntava ele, eu dizia, se calhar é, mas agora fica na tua consciência. Mas, também duas pessoas, não foram só uma, ouviram 16 mil minutos. A média que eu ouvi, a maioria das pessoas tinha 2 mil minutos, 3 mil minutos. Mesmo assim é bué. Que andava por aí. Eu ouvi 32 mil minutos de Spotify. Porque eu trabalho muito a ouvir música. Dizia que eu ouvi mais Spotify que de 92% dos portugueses. Portugueses que têm conta no Spotify, não é?
Mas em relação aos 16 mil minutos do podcast, do nosso podcast, são dois que ouviram. Eles, entretanto, até depois trocámos umas mensagens. E um deles, pá, eu varri tudo, varri os antigos, varri não sei quem, ainda sou patrono. E eu disse, olha, pá, estou super contente com isso, ainda bem, mas sugeri talvez eles arranjarem também um hobby. Sim. Pode causar tudo o que é em excesso, não é? Até o sexo, que falámos no início, em excesso pode fazer mal. Portanto, eu não quero só aqui dizer que sacudo as minhas mãos de todas as responsabilidades de traumas que isso possa causar no ouvinte, não é? Sabes quando eu lembro-me na altura do Messenger que havia aquela notificação, o som, ping, tipo, já não sei como é que era. Eu ouvi essa notificação sem ela existir. Eu estava no banho ou na casa de banho e ouvia aquilo do computador. Sim. E eu acho que esses ouvintes podem, imagina, ouvir a nossa voz, ouvir vozes na rua e estão na casa de banho. Estão a ter sexo, quer dizer, ouvir 16 mil minutos, não sei se eles têm tempo ou capacidade para ter sexo, mas... Não, nada invalida que eles possam ouvir o nosso podcast enquanto fazem sexo. Pode ser isso. Se calhar é isso. Era isso que eu ia dizer. Se calhar. Ou então está o parceiro ou a parceira deles a falar e eles ouvem a nossa voz, não é? Sim. Não, e ela tipo grita, dá-me mais. E ela mete-lhe a mão na boca. Deixa eu ouvir. Espera aí, o que é que eles estão a dizer? Portanto, nunca sabe. São dinâmicas. Olha, para a despedida, vou fazer uma menção, se calhar pouco expectável. Porque acho que hoje, ou ontem, foi a despedida da Angela Merkel como chanceler da Alemanha. Teve 16 anos à frente do governo alemão. E apesar de ela ter sido muito vilificada, especialmente durante a crise, eu tenho a dizer que eu tenho uma certa simpatia por ela. Eu há muito tempo escrevi um perfil grande para um jornal sobre ela, ainda muito antes da crise. Ela tem uma história muito fixe no sentido de superação. Ela cresceu na RDA, não cresceu na RFA, portanto cresceu debaixo de uma ditadura. E sempre foi uma pessoa mais do que tudo que contestou a autoridade e que me pareceu bastante equilibrada. Nós obviamente temos aquele filtro de que achamos que ela foi dura durante a questão da crise, e obviamente não foi apenas ela, e isso é apenas uma faceta, e a verdade é que ela foi uma das responsáveis por acolher refugiados quando houve a crise de refugiados em 2015. E outra das coisas interessantes é que ontem, quando há uma tradição que quando um chanceler se despede, a banda do exército pede-lhe para escolher 3 músicas para tocar a despedida. E ela sempre foi muito pouco dada à pompa e a grandes privilégios, como alguns políticos gostam, não é? Ela foi o contrário. Uma Marcelo. Não ligava para os programas de televisão a dar os parabéns aos apresentadores. Acho que não. Acho que ela é mais discreta. E uma das músicas que ela pediu foi uma música punk, rock alemã dos anos 70, que ela pediu para tocarem, que era uma música da juventude dela. E eu achei isso muito curioso e, portanto, acho que, apesar da imagem austera que ela tem, a Europa fazem falta líderes como ela, líderes que acreditem no projeto europeu. E é isso. É isso. Está feita a menção, Sra. Merkel. Se estiveres a ouvir... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, goodbye. Já dizia o grande zarolho da nossa praça musical. Qual deles? O Camões ou o Cid? Há dois, já viste. Às dois. E qual deles o maior poeta, não é? O macaco gosta de banana, eu gosto de ti, ou contra as armas e os barões assinalados. Sim. Não sei. Escondi o cacho debaixo da cama e comi. Comi. Mas eu gosto muito de Jacid, atenção. Também gosto. Acho que é um gajo curioso. Yeah. E já sabem, dia 8. Às 16h30 ainda há bilhetes. Sim. É comprar. E Lisboa, falámos aqui muito do Porto, mas Lisboa, dia 13, Teatro Vilaré, ainda há bastantes bilhetes. Portanto, vejam lá isso. Façam... vocês é que sabem, imagina, Nuno Pires, lá está, a gente queria ir para o Vilaré. Eu achava que era, se calhar, melhor uma sala mais pequena e depois fazíamos outra sessão. Ele insistiu muito e diz que apostava aos colhões dele que ia esgotar. Agora vocês é que sabem se querem ver Nuno Pires sem colhões ou não. Fica nós falámos aqui de eunucos, não é? Sim. E falámos aqui provavelmente também, tu disseste que era, se calhar era um alívio e as pessoas vivem melhor. Se calhar o Nuno Pires, depois de não enchermos a sala, vai ser uma pessoa mais feliz. Se calhar, porque ele é muito estressado e isso pode vir também de testosterona. Portanto, se calhar sem colhões podia trabalhar mais e melhor. Não sei, vamos ver. Vamos ver.
Basicamente, estes 25 minutos que eram para ser 10, mais uma vez, a nossa generosidade, pá, é maior do que nós. Resume-se a isto. Querem que o homem fique sem tomates? Sim. Querem? Fica convosco. Fica na vossa... Se querem fechar os olhos, pronto, é isso. Como fechamos a tantas outras tragédias no mundo, pronto, eu percebo. Agora, se gostam do podcast, gostam dos colhões de Nuno Pires, até depois ele vai aparecer em preliminares e fica com uma voz muito fininha e vai ficar estranho. Mas se gostam do podcast e têm disponibilidade de tempo livre, apareçam, que nós vamos fazer os possíveis para fazer valer a pena os 13 euros. Se não, para todas as outras pessoas que são de outras cidades e que não podem ir também, pensem nessas pessoas. Não mandem comida para o lixo, pensem nas crianças em África. É verdade. É isso, mas obrigado a todos neste ano que se finda, mais uma vez, por nos continuarem a ouvir. E é isso. Muito obrigado. Estaremos cá firmes e irtos em 2022. É verdade, sim. Ainda nos vão ouvir, lá está os podcasts ao vivo, ainda nos vão ouvir a nossa voz até ao fim do ano. Os patronos continuaremos a falar e a dizer coisas horríveis, que nós nos episódios especiais somos muito mais genuínos, não é? Genuínos, brilhantes, engraçados. Imagina que as pessoas descobriam que nós nos podcasts para patronos éramos tipo racistas e fascistas e gostávamos do André Ventura. Sim. E era tudo uma fachada. Sim. E quem chegava ali era uma plataforma para conversão. Éramos muito misóginos, só dizíamos mal das mulheres. Para conversão de malta no Chega. Porque já tínhamos feito o grooming no podcast normal, depois trazíamos para o círculo pessoal e começávamos a lavar a cabeça às pessoas e a formar um culto. Também pode estar aí uma ideia para fazer dinheiro. Um culto religioso. Não tínhamos que pagar depois o IVA ao estado dos bilhetes. Até para a semana, não. Ou então até qualquer dia. Até qualquer dia. A gente vê-se por aí. Por aí. Deus. E é assim, malta. Aqui fica um reforço final, o chamado Call to Action em marketing. Só para relembrar que dia 8 de dezembro, no Porto, nova sessão às 6h30 da tarde. Da manhã seria estranho. E pode parecer 6h30 muito cedo, mas é feriado. Portanto, até calha bem. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, na Vorta, na FNAC ou na bilheteira do teatro. E depois, dia 13 de dezembro, em Lisboa, no Teatro Vilaré, bilhetes também à venda nesses mesmos locais. Se bem que para o Teatro Vilaré estão à venda no Teatro Vilaré e não no Teatro Estado da Bandeira. Ok? Não se enganem. E é isto. Para nenhuma das datas vai ser preciso um teste negativo. Só é preciso caso não tenham certificado. Aí precisam ter um teste negativo de farmácia ou PCR nas últimas 48 horas. De resto, chega o certificado, vai ser preciso o uso de máscara. Infelizmente, não podemos ver as vossas caras larocas, mas esperemos que para a próxima já não precisemos de nada disso. E é isto. Muito obrigado. Até já Porto, até já Lisboa e até um dia.